Bom, galera, desculpa um pouco pelo atraso, por causa da entrega aqui das coisas aqui, que demorou um pouquinho, ia ter muito barulho, daí não ia dar certo. Aí não adiantava começar a aula, sendo que ia ter um monte de barulho aqui na volta também. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre cinesiologia dos membros superiores, tá? A gente vai ver as articulações do cíngulo, tá? Da cintura, escapular, do ombro e do cotovelo, tá? Eu não vou entrar no punho e nos dedos, que não é uma coisa tão usual assim, né, na educação física. Tá? Não é o que vocês vão ter mais contato na prática profissional de vocês. E daí, se vocês quiserem depois correr atrás disso, vocês têm como correr atrás nos livros que vocês têm disponíveis, tá bem? Então, não vamos entrar muito a fundo em todas as articulações, porque senão ficaria uma aula muito intensa. Tá? Então vamos começar. O Simon daqui a pouco está chegando, ele já acabou de falar comigo aqui. Então, beleza, então, bora lá. A gente vai acabar entrando um pouquinho mais fundo, então, nas articulações, tá? Vai falar um pouco sobre tendões, músculos, ligamentos, vai falar um pouco mais sobre conceitos mais anatômicos de cada um deles. E, obviamente, como cada articulação faz movimentos, quais músculos responsáveis são, qual inervação é responsável também, tá? Eu ia falar, eu fiz essa aula, eu pensei assim, eu vou fazer uma aula bem completa, com um monte de slide. Daí eu pensei melhor e eu achei mais fácil eu colocar o resumo na aula e a gente usar o Visible Body, tá? Então, se vocês tiverem aí no computador de vocês, faz o login lá e entra no Visible Body, tá? Para talvez depois vocês conseguirem dar uma brincada nele, tá bem? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu vou projetar o Visible Body aqui para a gente fazer ver os movimentos e dissecar um pouco, mostrar melhor como funciona toda a estrutura anatômica para aquele movimento, tá bem? Então, assim, presta bastante atenção, porque algumas das nomenclaturas a gente ainda não começou a tratar, tá bem? Então, fiquem atentos aí, tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês. O cíngulo, os membros superiores, fazem parte de qual esqueleto? Repete a pergunta, para mim travou. Os membros superiores fazem parte de qual esqueleto? O axial. O axial é o É amarelo aquele que é só o crânio. então tá. E o outro, como é que é o nome? O crânio e a espinha. Aí que tá, não me lembro, fugiu o nome. Faz parte do esqueleto apendicular, né? Apendicular. Tá? Então a gente vai estudar hoje, principalmente, o cíngulo, tá? Ou seja, como principalmente a escápula e a clavícula se articulam, tá? Como o húmero se articula com a clavícula e com a escápula para fazer a articulação glenomeral, né, ou a articulação do ombro, e como o húmero se articula com o rádio e com a ulna para formar a articulação do cotovelo, tá? Não se esqueçam sempre que todos os membros superiores e inferiores fazem parte do intestino, do esqueleto apendicular, e todo o centro do corpo, né? Ou seja, o crânio, costelas e coluna vertebral fazem parte do esqueleto axial, tá bem? Bom, então, cíngulo superior é também conhecida como a cintura clavicular, tá? A gente tem duas cinturas no corpo. Uma cintura
no quadril, né? E uma cintura clavicular, tá bem? Então, olha só. Do que é formado o símbolo superior? Então, ele é formado por dois ossos principalmente, tá? A clavícula e a escápula, tá? O húmero não faz parte do que se denomina cintura clavicular. Ele faz parte já do braço, tá? Em geral, pessoal, o símbolo superior se movimenta como uma unidade. Então, assim, os movimentos que são proporcionados no símbolo superior, tá? Na cintura clavicular, eles acontecem de uma maneira uniforme entre os ossos, tá bem? Então, assim, tanto a clavícula quanto a escápula, elas têm que executar um movimento para conseguir que seja efetivo, cinesiologicamente falando, aquela ação, tá? Obviamente, depois quando a gente começar a olhar especificamente a articulação do ombro, daí colocando o húmero junto, existe uma associação entre essas articulações, tá? Então, tanto o símbolo quanto o húmero, eles precisam trabalhar juntos para fazer os movimentos, tá? E isso também tem uma explicação que depois a gente vai comentar melhor quando chegar a hora, tá? Então aqui vocês conseguem entender, tá? O manúbrio externo fazem parte do quê? Manúbrio das cinturas ou do esqueleto? Fazem parte do quê? Do esqueleto? O que eles fazem? Qual que é a função deles? Eles fazem parte do símbolo superior? Não, eu acabei de dizer para Não. vocês que o símbolo superior é a clavícula e a escápula. O manúbrio e o corpo, aqui seria manúbrio e o corpo do externo, né? De uma maneira geral, que vocês podem ver nos livros, como externo de uma maneira completa aqui, tá? Tem alguns que dividem entre manubrio e corpo do externo, tá bem? Mas em alguns livros isso aqui é uma coisa só, tá? Então isso aqui faz parte da caixa torácica, né? A principal função desses dois ossos aqui é proteção, são ossos planos, né? Que a gente viu na aula passada, são dois ossos bem planos que fazem a proteção daqueles órgãos vitais que tem aqui dentro deles aqui, que é coração, pulmão, essa coisa toda dos órgãos que ficam na caixa torácica, tá bem? Então o que é o símbolo? É esse osso aqui, tem um formato de S, né? Esse osso aqui de cima, ele tem um formato de S posterior, né? Ou seja, a curva do S vai para trás, ele se junta no acrômio aqui da escápula, e aqui tem todo o osso da escápula, tá? A borda lateral dela, né? Ou seja, a borda mais para a lateral do corpo. Aqui é a borda medial, que fica mais perto das vértebras, também. E por aqui, por dentro aqui, se inserem diversos músculos que são responsáveis por muitas coisas que a gente vai ver hoje, tá? A escápula, ela é muito importante nos movimentos dos membros superiores, tá? É a partir dela que várias coisas conseguem acontecer, tá bem? Mas a gente vai ver melhor daqui para frente, tá bem? Então, assim, o símbolo superior, ele possui três articulações, tá? Ele tem uma articulação que se chama esternoclavicular, ou seja, é a articulação entre o osso da clavícula, que é esse carinha aqui, e o corpo e o manúbrio do externo, tá? O manúbrio do externo, também. Então, ele é considerado uma articulação artrodial, tá? E ela é multiaxial, ela consegue fazer movimentos em diferentes eixos, tá bem? Uma pequena amplitude de movimento, por volta de 15 graus, tá? Essa articulação ela é sustentada anteriormente pelo ligamento externo clavicular anterior e posteriormente pelo ligamento externo clavicular posterior, tá? Então, é esses dois ligamentos que estabilizam a articulação, tá bem?
Qual que é a diferença entre tendão e ligamento? Pessoal, qual que é a diferença entre tendão e ligamento? O. Vai. Qual que é a Calma que eu diferença sei entre essa, dá um tendão e segundo. ligamento? Foi? O ligamento é aquela parte do músculo que liga o músculo ao osso. O tendão, ele. Cartilagem, se não me engano. Cartilagem é um tecido cartilaginoso específico, ok? Ligamentos são tecidos conjuntivos que são específicos para estabilização articular, tá bem? Tendão é o final de um músculo, tá bem? É a inserção final do músculo, tá bem? É o tecido muscular, tendão. Ligamento é um tecido específico, um tecido conjuntivo específico que ele só existe para proteger as articulações, para manter as articulações estáveis, tá bem? Normalmente, quando uma pessoa tem frouxidão ligamentar, o que quer dizer isso? Ela tem o tecido conjuntivo do ligamento mais frouxo, mais mole, mais flexível, é que a gente consegue ver aquelas coisas absurdas, que tem gente que consegue, tipo, colocar a ponta do dedo no dorso, assim, de tanta frouxidão ligamentar, ó, a ponta do dedo lá no dorso da mão, aqui, assim, tem gente que consegue fazer. Isso é frouxidão ligamentar, tá? Para alguns esportes, isso até é bom, inclusive, tá? Dependendo do esporte que tu faz. Porém, de uma maneira geral, é bem perigoso, tá? Bem perigoso, porque isso faz com que todas as articulações do corpo sejam muito voláteis, tá? Ou seja, ela quebra fácil. Não, não é quebra, tá? Mas é que, por exemplo, um ligamento, vamos pegar, por exemplo, o ligamento colateral do joelho, tá? O ligamento colateral do joelho, ele tem uma parte dele que ele é ligado com o menisco, lembrei do nome, que é uma cartilagem que tem entre a tíbia e a fíbula e o fêmur, tá? Se tu tem frouxidão ligamentar e tu tem uma ação externa de rotação, né? Ou seja, um torque em cima daquela articulação e tu tem um ligamento muito frouxo, pode acontecer de tu arrancar o menisco fora inteiro, tá? São Caramba. pessoas que, por exemplo, quem tem frouxidão ligamentar normalmente vai sofrer de artrite ou artrose quando ficar mais velho também, tá? Por causa do como a articulação ela não fica estável ao longo da vida, causa muito atrito nas cartilagens hialinas, tá? Vocês já pegaram o osso da coxa e da sobrecoxa do frango? Já, né? Não tem no osso da sobrecoxa, normalmente, um tecido branco na pontinha do osso lá? Sim. Aquele tecido branco que é tipo uma. As pessoas normalmente não gostam de comer porque é tipo uma cartilagem, ele é meio durinho, mas tu consegue mastigar se tu quiser. Aquele tecido ali é uma cartilagem hialina, né? E fica na ponta, porque a sobrecoxa é nada mais do que o quadril da galinha. O osso que vai se ligar no quadril da galinha, tá? Porque a galinha ela tem 3 ossos na perna, vamos dizer assim, tá? A sobrecoxa ali, ela me perdi no que eu ia falar, mas enfim, aquela cartilagenzinha ali se chama cartilagem hialina, e nós também temos no nosso corpo, tá? Então é tipo uma camada de uma cartilagem protetiva para não ter atrito entre osso com osso, tá? E
artrose e artrite, normalmente é a perda dessa cartilagem hialina que acaba acontecendo. Tá? E quem tem frouxidão ligamentar pode acabar tendo isso mais fácil. Tá? Bem mais fácil, inclusive. Normalmente sofre de artrite ou de artrose. Tá? Bom, a outra articulação que nós temos no símbolo se chama acrômio clavicular, tá? Ou seja, é a articulação lateral da clavícula, tá? Ou na face acromial da clavícula, tá? Junto com o acrômio, que é uma protuberância, um osso protuberante que nós temos na nossa escápula, tá? Uma parte da escápula. Bem? Também é uma articulação artrodial, tá? Também é multiaxial, faz diferentes movimentos em diferentes eixos, um pouquinho mais móvel do que a esternoclavicular, que é de 20 a 30 graus de movimento, tá bem? Essa articulação ela é sustentada, fixada pelos ligamentos córacoclaviculares, tá? E os acromioclaviculares, tá? Os coracoclaviculares não estão aqui nessa figura, tá bem? Só tem o ligamento acrômio, tá? Que é o ligamento que envolve as duas pontas do osso, tá? Deixando com que ele não consiga ter mobilidade para nenhuma direção. É como se fosse quando tu tenta unir duas coisas com fita isolante, por exemplo, tá? É basicamente isso que é esse ligamento, tá? Ele liga um osso ao outro, tá? Como se fosse uma fita isolante tentando ligar duas coisas. Bom? Por último, nós temos a escápula torácica, tá? Que é uma outra articulação. Essa é uma articulação que ela é única no nosso corpo, tá? Por quê? Ela é uma articulação flutuante. Entre a escápula e o tronco, a parte posterior do nosso tronco, ou seja, as costelas aqui na parte posterior do corpo, fica o músculo serrátil anterior, tá? Que tem a origem de cada fibra entre as costelas. É o músculo que a gente come quando a gente come costela de vaca, tá? Costela de porco também. Então a escápula, ela fica entre o grande dorsal, que é um músculo bem grandão que a gente tem nas costas, tá? Que é a capa das nossas costas, e o serrátil anterior, que é o músculo que fica entre a costela. Ela fica ali no meio, e ela flutua ali no meio, tá? É considerada uma articulação, mas é uma articulação única, porque não existe outra articulação igual essa no nosso corpo, tá? Essa articulação é uma das que mais possui amplitude, tá? E, na verdade, ela possui amplitude, aumenta também a amplitude da articulação do ombro, tá? Então, assim, ela consegue ter uma zona de trabalho de por volta de 25 graus na adução e na abdução. Tá? Na rotação ascendente ou descendente, por volta de 60%. E na elevação e no abaixamento da cintura, do cíngulo, tá? Por volta de 55 graus. Bem? Então, essa aqui é uma visão dorsal da escápula, ok? Então, aqui, essas bordinhas que ela tem aqui, elas são específicas para passar tendões de músculo, tá bem? Nada que tem dentro ou no sistema como um todo do corpo humano é por acaso, tá? Então, o fato de ter o acrômio aqui e essa espinha, tá? Que é espinha aqui, e daí aqui, quando faz a curvinha, vira acrômio, né? Tá? Essa espinha aqui, ela é responsável, por exemplo, o tendão longo da cabeça do bíceps, ele passa por aqui e se insere aqui atrás, ó. Tá? Bem no final dessa fossa aqui que tem, tá? E ele é responsável, esse tendão, por exemplo, é um dos responsáveis por também
estabilizar o húmero na cavidade glenocoidal, tá? Enfim, então mesmo tendo pequenos locais ou coisas que parecem que não fazem muito sentido, anatomicamente elas têm uma função muito específica no nosso corpo, tá bem? Bom, movimentos do cíngulo superior, tá, pessoal? Normalmente, na nossa área como um todo, a gente não se preocupa tanto assim com cintura escapular, até porque não é... o cíngulo não é... As articulações que tem nele não são articulações que acabam sofrendo muito estresse e acabam, de alguma maneira, tendo que ser tratadas, por exemplo, tá? Porém, quando a gente for olhar, é sempre importante ter um ponto de referência, tá bem? O ponto pivotante, ou seja, o pivô, o local onde fica a maior parte, onde a alavanca dos movimentos é na articulação externo-clavicular, tá? Porém, a maioria dos movimentos são provocados por uma ação da escápula. Então, ou seja, o local fixo, o pivô dos movimentos do cíngulo superior é a articulação externo-clavicular, tá? A articulação que se faz entre a clavícula e o osso externo, o osso da costela aqui no meio, tá? Mas é a escápula que permite uma maior amplitude nesses movimentos pelo deslizamento que ela consegue fazer, tá? Esse deslizamento faz com que tu consiga ganhar amplitude em alguns ossos, tá? Para permitir, por exemplo, que a gente consiga rodar o nosso braço em cima da articulação do ombro, tá bom? Sim. Falando mais dos movimentos específicos que a escápula consegue fazer, tá? E aí, o pivô, não se esqueçam, que é lá na frente, na articulação externa clavicular, tá? Então, é possível fazer elevação, ó, da cintura, do cíngulo, tá? E vocês podem ver, ó, que o ponto fixo é aqui na frente, tá? Se vocês pensarem, a escápula de vocês está deslizando lá atrás, tá? É possível fazer uma adução, né? Que é um movimento em direção à linha média do corpo. É possível fazer uma abdução, que é um movimento em direção à linha lateral do corpo. É possível também fazer um abaixamento, tá? É possível, tu consegue abaixar um pouco mais a tua cintura escapular, também. Também é possível fazer uma rotação ascendente, tá? Tu consegue rodar isso aqui para cima e também tu consegue rodar na descendente no caso, em direção para baixo, tá? Olha só, vamos dar uma olhada lá no Visible Body. Deixa eu achar. Aqui que eu quero aqui. Atenção. Atenção. Aqui, por exemplo. Aqui vai ter um movimento de rotação da escápula. Ó, ali no caso é a escápula, ó, pessoal. Vocês estão vendo como ela desliza? Aham. Ela desliza entre a costela, tá bem? Não tem os músculos aqui, tá, pessoal? Teria que ter o músculo serrátil, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Nessas animações aqui eu não consigo dissecar. Tá? Eu consigo, assim, ó, fazer ela mais clarinha para vocês verem. Vocês veem como ela roda, ó? Ela desliza. Aham. Bem? Isso aqui é um movimento de rotação lateral.
também. Ó, vamos... Ó, ali vocês conseguem ver melhor, ó. Tá? Aham, parece que dá aquela puxadinha. Esses músculos aqui são o redondo maior e o redondo menor, tá? Os de baixo aqui, que são responsáveis, são os músculos do manguito rotador, tá? São os responsáveis por fazer essas rotações em torno do próprio eixo do húmero, tá? E vocês podem ver que toda a articulação vem, ó. Toda a cintura vem para trás também, ó. Toda ela roda, né? E o pivô tá aqui, ó. O único ponto fixo é esse carinha aqui na frente, ó. Essa articulação aqui, entre o externo, o manubrio do externo e a clavícula. Tá bem? Aham. Então, aqui tem o deltoide, né? Porção anterior, medial e dorsal. Tá? Aqui é tudo músculo deltoide. Tá? Aqui, o infraespinhal, o redondo menor. Aí dá para tirar por baixo, tem o redondo maior. Tá? Infraespinhal porque ele está abaixo da espinha da clavícula. Da clavícula não, da escápula. Tá? Tá bem? Vamos ver Aham. outro movimento aqui. Aqui também tem uma rotação, que é isso aqui é a abdução horizontal da articulação do ombro, tá? Vocês podem ver que, aqui de novo, ó, como a escápula, ela fica flutuante, ó. Inclusive aqui ela tem até um espaço, ó. Teria aqui a musculatura serrátil anterior, tá? Então vocês veem que ela roda, ela desliza em torno para permitir o movimento. Tá? Sem esse deslizamento da escápula, nós não conseguiríamos fazer o movimento completo. Também a gente ia ter um ângulo muito menor de amplitude de movimento. Tá bem? Isso acontece por causa daqueles, acho que é ligamentos que tu falou que tinha Uhum. ali atrás, né? Ó, aqui é o músculo coracobraquial, tá? O ligamento coracobraquial, ele sai do mesmo local ali, ó. Tá bem? E se liga lá em cima, nessa articulação aqui, ó. Tá? Que é entre a escápula e a clavícula. Tá bem? Escápulo-clavicular. Bem? Bem legal. Acho que demais é mais tranquilo. Aqui vocês vão ver também mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que foi isso que a gente viu. Não, a gente viu uma outra, né? Ó, aqui você já vem aqui é os músculos serráteis, ó, anteriores, ó. Tá bem? Isso aqui são os músculos das costelas. É eles que ficam por trás aqui, que desliza, a escápula desliza por cima deles. Ô, Sor, então aquela dor às vezes o cara sente no peito. A dor do peito pode ser duas coisas, tá? Aquela que é bem embaixo aqui, quando tu tá correndo e te dá aquela dor, que é o famoso homem da faca. O homem da faca, na verdade, ele é uma fadiga do Diafragma? diafragma. Obrigado, Fernando. Esqueci, estava esquecendo o nome do músculo. É uma fadiga do diafragma, tá? Que é o músculo responsável pela respiração. Ou seja, como tu não tá acostumado a fazer tanta força assim para expirar, chega uma hora que ele fadiga, porque tá tendo muita ventilação por causa do exercício, ele fadiga e tu sente aquela dor, tá? Quando tu sente um desconforto mais em cima, perto das costelas, pode ser alguma coisa assim ligada à musculatura do serrátil, tá? Seja ela qual for, tá bem? Mas aí não tem uma explicação muito lógica, assim, pode ser uma contratura, alguma coisa pequenininha ali que pode estar acontecendo, tá bem? Beleza. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. A gente pode dar uma olhada. E vocês podem ver, pessoal, que tem algumas coisas, por exemplo,
uma adução horizontal, tá? Do ombro, ó. Vocês veem que músculos peitorais ajudam também. Isso aqui é o peitoral maior, tá? Músculo que vocês exercitam bastante lá quando vocês fazem supino, tá? Ali está o Uhum. córax, ó, braquial, tá? É um músculo muito responsável pela estabilização dos movimentos, tá? Porém, não se esqueçam, né? Quando vocês forem começar a prescrever treino para as pessoas, ombro é uma articulação bem pequena. Os músculos em si, eles fadigam muito fácil. Eu tive uma discussão com o meu treinador lá, eu estou treinando cross-training, né? E semana passada, ele foi um maníaco do ombro, tá? Tinha uma cacetada de coisa de ombro. E daí na sexta e no sábado, que são os treinos. Na sexta eu treino num horário normal e no sábado é um treino grande, assim, que é um horário só para todo mundo, do estúdio. E daí normalmente é um treino bem grandão, assim, às vezes feito em dupla. E daí ele fez uns negócios lá que tinha que fazer, sei lá, 200 repetições lá que envolvia a articulação do ombro. Cara, Eu não conseguia fazer. Chegou uma hora que fadigou, que não tinha mais o que fazer, porque como são músculos pequenos, eles acabam fadigando muito fácil. Tá? E daí, com o acúmulo de treino ao longo do tempo, ao longo daquela semana, fadigou e não tinha mais o que fazer, entendeu? Eu nem erguia mais o braço direito, também. Porque é basicamente o deltoide, tá? Que vai fazer a força principal, e os músculos que são responsáveis pela rotação, aqui, o manguito rotador, tá? O córax aqui embaixo, ele é praticamente um estabilizador. Ele não funciona muito como para fazer força, né? Então, é basicamente o deltoide aqui que vai fazer a parada inteira, a parada acontecer. Tá? Então, treino de ombro dois exercícios ali, um push-up, né? Um push-up ou um desenvolvimento, né? E uma elevação, né? A gente chama de elevação, mas é uma abdução, né? E uma abdução ali, pronto, vai embora para casa, não precisa fazer mais nada, porque não tem muito mais o que treinar, tá bem? Cuidem sempre a articulação do ombro, tá? Porque ela é muito requisitada ao longo da vida e os treinos têm que tomar cuidado para a prescrição correta, tá bem, pessoal? Bom, acho que era isso. Depois vocês podem brincar mais, tá bem? Eu não vou ficar Eu já me tô com ele aberto alongando até. muito aqui, tá bem? Depois a gente volta aqui no Visible Body de novo. Bom, então aqui, nessa figura, daí vocês têm os principais músculos envolvidos em cada movimento escapular, tá bem? E como eles são responsáveis por cada movimento, tá bem? Não vou ficar muito me estressando com isso também, mas vocês conseguem ver ali que o trapézio é muito importante. Tem o rhomboide, que é um outro, além que eu não cheguei a falar muito com vocês. Os próprios músculos serráteis ajudam a fazer a adução, tá? ou o deslizamento da escápula, tá? Na adução do ombro, tá? Enfim, vocês podem depois olhar melhor, tá? Aqui nós temos uma outra figura, tá? Então existem alguns outros músculos que são importantes nessa articulação, que é por exemplo, o subclávico, tá? É um músculo que também ajuda na estabilização tanto da articulação externa clavicular aqui, quanto da clavícula escapular lá atrás, tá? Os serráteis que a gente já falou, e o peitoral menor, tá? Também é responsável, por exemplo, aqui para estabilização e também para a adução do ombro, né? Principalmente quando é uma adução horizontal, né? Tá aqui, eu fazendo algum movimento aqui com o braço já abduzido, ele é um estabilizador, né? O trapézio, né? É um músculo grandão que a gente tem nas costas, além do grande dorsal.
tá? O levantador da escápula, que é esse músculo aqui, ó, quando tu faz aqui, estira aqui pro lado a articulação do teu pescoço, aqui é o tendão dele, ó. É o tendão do músculo levantador da escápula, tá bem? Tem também o romboide maior, tá? Que é um músculo mais profundo que o trapézio, tá? E o romboide menor, que é uma porção mais aqui em cima, tá bem? E aqui você já vem os serráteis, eles são em várias direções, também tem lado externo para cá e do meio para a coluna vertebral, tá bem? Tudo certo por enquanto no símbolo ali? Por enquanto, tranquilo. Sim. Tá. Então, articulação do ombro agora, tá? E é o que eu já falei para vocês, possui uma alta incidência de lesões porque ela é muito requisitada no nosso cotidiano, tá? E também porque as pessoas não sabem, não tomam cuidado muitas vezes com a maneira como elas tratam a sua articulação, né? Ou seja, como pegam objetos, como carregam objetos, como, enfim, acabam diversas vezes, ou até mesmo tendo o que se chama de lesões de esforço repetitivo, né? As LER e as DORCs, né? Não, Elas, te interrompendo, professor. Assim, onde eu trabalhava, carregava muito peso, né? Tipo, 12 a 15 quilos. E tu, tipo, por caixa. Olha, sim, às vezes às vezes tu nem percebia, mas, cara, botava no ombro, assim, em cima do ombro, 12 a 15 quilos, entende? Pegava do chão, assim, do chão as caixas, pesando 15, 12 quilos, sem movimento correto, sabe? Nossa, sim. as costas, É, vai. é uma coisa que normalmente o pessoal do supermercado, né, Simon, vocês deveriam, quem trabalha deveria, normalmente é que é um gurizão, né? Um gurizão não liga muito para essas coisas, mas vocês deveriam ter aquelas cintas, né? Que é uma cinta que passa nos ombros, uma cinta postural, né? E faz com que tu fique na postura correta, porque Eu vocês também devem ter muita dor lombar, né, por carregar a coisa. cheguei, eu cheguei a comprar um colete, que tinha um colete. Eu fui levantar um saco de 60 quilos, estourou o colete. Acontece, Não, estourou o acontece. colete. Mas tem umas cintas que elas são de microfibra, de tecido elástico, sabe? Elas não são, elas não ficam presas no teu corpo, elas só te ajudam a manter uma postura um pouco melhor, né? E também te ajudam nas contrações também, né? Elas levam em conta a origem e a inserção dos músculos. Vocês já viram kinesiotape? Não? Peraí, deixa eu mostrar Não. para vocês o que é kinesiotape. É muito usado por fisioterapeutas. Ajuda bastante para recuperação e, e também nas contrações. Vocês devem ter visto algum atleta já usando. O pessoal do tênis gosta muito de usar. Ficou famoso, inclusive, por causa que uma menina usou bem na parte superior da coxa, assim, próximo da bunda dela. E era em aranha, né? É uma kinesiotape para fazer vascularização. Tá? Isso aqui, ó. Estão Eu vendo? já vi, professor, já vi. Tá? Isso aí não é colocado de maneira aleatória, essas bandagens. Essas bandagens são colocadas de acordo com a origem, a inserção de origem, né, e a inserção final dos músculos, para ajudar na contração. Teve até um cara lá em Pelotas que fez um estudo e com padelistas, né? Sabe, padel, aquele jogo que é tipo squash, meio tênis. Tem bastante gente que joga lá em Pelotas e ele fez um estudo com um desempenho de padelistas e aumentou o desempenho. Eles tinham um desempenho melhor nas tarefas motoras que ele estudou. Enfim, tinha muita controvérsia se isso aqui realmente funcionava, mas pelo menos no estudo dele funcionou. Tá? E ele é muito bom também para vascularização. Tá? Por que ele é bom para vascularização? Ele fica tipo beliscando a tua pele. Tá? E como ele fica beliscando a tua pele, o corpo acaba mandando mais fluxo sanguíneo para aquele lugar, tá? Achando que é um corpo estranho.
ele acaba facilitando a recuperação, por exemplo. Então, por exemplo, se tu tá com um hematoma grande, por exemplo, colocar esse kinesiotape durante um dia, aonde a fita foi colocada, vai ficar menos roxo do que o restante, porque vasculariza mais a região. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando... Sabe mulher que gosta de fazer microagulhamento? O que é microagulhamento? É para regenerar a pele da face, por exemplo. O que ela vai? Ela vai lá na esteticista lá, e a esteticista fica fazendo com uma maquinazinha, tipo uma tatuagem. Fica agulhando a pele. Fica agulhando a pele. Então, o que acontece? Causa um sangramento, causa um pequeno sangramento, causa um processo inflamatório, e o corpo é obrigado a regenerar o tecido. É basicamente isso, né? Que acontece. Né? Professor, Oi? isso aí é muito usado nos jogadores de voleibol também, né? Sim, não, vários atletas usam. Alguns como um instrumento protetivo para alguma lesão, né? O ombro, atleta de vôlei usa muito no ombro, né? Nessa forma aqui que eu não me lembro o nome. Tem toda uma ciência por trás disso aqui, tá, pessoal? De como tu colocar e tal. Que eu não domino. Fisioterapeutas dominam, tá bem? Posso até ver se alguns professores ali da Anhanguera trabalham com kinesiotape para vir aí talvez um dia falar alguma coisa conosco, tá bem? Mas enfim, era só curiosidade. Bom, vamos voltar para a aula. Bom, então, por muitas vezes usar de uma maneira esdrúxula a articulação, vamos dizer assim, a articulação do ombro é uma das que sofre muita lesão, tá, pessoal? Também porque muitas vezes eu, por exemplo, às vezes eu sinto meu ombro por causa de carga de treino também, então tem que tomar cuidado, ok? Então, bom, a articulação do ombro, pessoal, ela é formada pelo símbolo superior, ou seja, pela cintura escapular, ou seja, escápula, clavícula, e também o húmero, tá? Que é o osso do braço aqui, okay? Que é a conexão para a maioria dos músculos da articulação do ombro, tá bem? Todos os movimentos dessa articulação são estabelecidos com uma associação com o símbolo superior. Então, você lembra ali no vídeo Bobori que eu mostrei para vocês lá, uma abdução? Além do movimento do húmero, tem um movimento da clavícula, tem um movimento da escápula, para permitir uma hiperextensão ou um movimento mais amplo do húmero, né, nesse caso, okay? Na articulação do ombro. Bom, ela também é conhecida como glenomeral, tá? Vocês podem ver nessa nomenclatura. Tá? É uma articulação tipo bola, também, ou seja, a artrocinemática ali, como funciona os ossos ali dentro da articulação, é uma articulação chamada de tipo bola e soquete, tá? Que é multiaxial, tá? E ela é classificada como enartroidal, tá? Que é só classificação mais anatômica. Ela é a articulação de maior mobilidade do corpo humano, tá? Com ela nós conseguimos fazer todos os movimentos uma hiperextensão, uma hiperflexão, uma hiperabdução, consegue fazer além de 90 graus as coisas, tá? Além do que é normal, também. A outra articulação que é mais móvel no corpo é a articulação do quadril, tá? Entre a cabeça do fêmur e o quadril. Porém, o soquete, que é a bola lá na articulação do quadril seria a cabeça do fêmur, tá? E o soquete seria o acetábulo, que é formado pelo isquio, o ilho e o pubis. O soquete do quadril ele é mais fechado, tá? Ele não permite, por exemplo, uma hiperabdução da articulação do quadril. A gente não consegue abrir a nossa perna, por exemplo, aqui, ó. Eu vou fazer uma hiperabdução, tá? Ó,
Abdução, 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 até em cima aqui. Eu faço um movimento de 180 graus. Com a articulação do quadril, a gente não consegue fazer isso. A gente consegue ter uma abdução da coxa até um certo grau e depois não consegue mais. Justamente porque o soquete lá, anatomicamente, o soquete do quadril, ele é mais fechado do que o da articulação do ombro, tá? Bom, então aqui vocês podem ver o húmero, a escápula e a clavícula formando a articulação do ombro, ok? Então, como eu já falei para vocês, a anatomia de superfície dos ossos são muito importantes. Por exemplo, esse sulco aqui que nós temos no húmero, ó, é chamado de sulco intertubecular. O que quer dizer isso? O que acontece aqui? O tendão longo da cabeça do bíceps passa por aqui por dentro, tá? Passa por trás do processo coracoide, é isso aqui, por trás dele ali, ó, e vai se inserir lá atrás na espinha superior da clavícula não, da escápula, bem? Então, isso aqui é tipo a caminha do tendão longo da cabeça do bíceps, tá? O tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Que passa bem exatamente aqui por dentro, tá bem? Então, a anatomia de superfície, ela ajuda, especialmente do sistema esquelético, na origem, na inserção de origem ou na inserção final dos músculos, tá bem? Aqui a gente tem daí como funcionam os ligamentos e os tendões, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, vocês podem ver que passa aqui, ó, o tendão do músculo redondo menor, que é o músculo do manguito rotador. Aqui tem o tendão do músculo infraespinhal, que também é o músculo do manguito rotador, tá? Aqui é o tendão do músculo supraespinhal, ó, que também é do manguito rotador, tá? Aqui nós temos um ligamento, ó, glenomeral inferior, que ajuda a manter a articulação, tá ali aqui embaixo, ó, aqui no inferior, ó. Ele ajuda ó, a unir, no caso aqui, o processo coracoide lá no úmero, tá? Aqui, ó, não tá passando, tá por baixo. O ligamento da cabeça longa do bíceps está por baixo disso aqui, tá, pessoal? Ele não tá mostrando. Okay? Então, a articulação do ombro, ela consegue ter toda essa mobilidade porque ela é aberta e o que dá estabilidade para ela é diversos ligamentos e diversos tendões de vários músculos, tá bem? Coisa que lá embaixo no quadril não é assim que acontece, tá? Ela não é tão aberta assim, tem a articulação do quadril, os ossos do quadril acabam entrando mais dentro, a cabeça do fêmur entra mais lá dentro do acetábulo, tá bem? Então aqui, ó, aqui vocês veem o tendão do bíceps, ó. Tá? Fica bem no final aqui, ó. Bem aqui embaixo, aqui no processo coracoide. Tá? Beleza? Então, a articulação do ombro ela é muito, muito complexa. Tem diversas coisas ali que influenciam na estabilidade dessa articulação. Tá? Vocês vão poder ver melhor. Então, aqui, ó, pessoal, vocês conseguem ver mais alguma coisinha. Tá? Aqui, por exemplo, tem o deltoide, ó, é o músculo mais externo do ombro. Ele também ajuda a estabilizar a articulação. E tem essas aqui, ó, essas bolsas, que podem ser chamadas de bolsas ou de bursas. Tá? Quem já não ouviu falar de bursite? Ou seja, o que são essas bursas, essas bolsas? Elas são como se fossem almofadinhas para absorver impactos. Né? E isso aqui, às vezes, pode estourar e criar um processo inflamatório, que se chama bursite.
tá? Tudo que é it é um processo inflamatório, tá, pessoal? Então, às vezes acontece normalmente por esforço repetitivo dessa bursa estourar, tá? Dessa bolsa estourar e acabar vazando um líquido que tem ali dentro e que acaba gerando um processo inflamatório, tá? E aí tem que se tratar, enfim, com fisioterapia até voltar a função direitinho da bursa, tá bem? Beleza? Aqui, então, vocês conseguem ver todos os músculos envolvidos na articulação do ombro, tá? Vão ajudar em alguma coisa. O serrates e o latíssimo do dorso aqui, principalmente na adução, tá? O deltoide na abdução, o trapézio na abdução, o bíceps também ajuda na abdução, na abdução. Enfim, aqui estão todos os músculos que de alguma maneira se relacionam com a articulação do ombro, tá? E aqui é o resumão, tá bem? Eu botei só o resumão para a gente não ficar falando muito sobre cada um deles, bem? Então aqui, ó, vocês podem ver, ó, fibras anteriores do deltoide, ou seja, a porção anterior do deltoide, tá? Aonde que é a origem do músculo, tá? No terço lateral anterior da clavícula, tá? A inserção final, na tuberosidade deltoide, na porção lateral do húmero, tá? O que ele faz? Ele ajuda na abdução do ombro, na flexão do ombro. O que é uma flexão de ombro? É isso aqui, ó, para frente. Aqui. Isso aqui é uma flexão de ombro. Tá bem? Se chama de elevação frontal na academia, né? Mas ali é uma flexão de ombro. Tá? Ajuda na adução horizontal. Tá? É quando a articulação já está abduzida. Tá? Então, aqui, a adução, a abdução. Tá? Na rotação medial, ou seja, rodar o teu ombro para dentro, e na adução diagonal, tá? Porque como ela é uma articulação muito móvel, tu consegue fazer movimentos em diagonais, né? Coisas que com a perna é um pouco mais difícil. Tá bem? As fibras médias, elas ajudam na abdução e na abdução horizontal, tá? Por exemplo, a elevação lateral na academia, a maior parte da força é feita pelas fibras médias do deltoide. Tá? O push-up aqui, desenvolvimento, a maior parte é feita pelas fibras anteriores do deltoide. Não quer dizer que as fibras médias e posteriores não estão ajudando, elas estão também. Porém, a maior parte é feita por eles. Tá? Por isso é aquela coisa. Às vezes só fazer um treino com uma elevação lateral para o ombro já tá bom, já pode ir para casa, dependendo de como é o treino, nem precisa fazer mais nada. Faz lá umas 5 séries de abdução lá, ou de elevação lateral, como é chamado no ambiente de academia, e pode ir embora para casa, não precisa fazer mais nada. Tá bem? As fibras posteriores do deltoide, tá? Ajudam na abdução normal, na abdução horizontal, na rotação lateral, tá? Ou seja, por quê? Posterior lá, ó. Tá? Eu estou na posição anatômica aqui e eu quero fazer uma rotação mais para trás lá, ó, mais lateral. Botar meu ombro mais lateralmente. Então é o dorsal que faz. O anterior faz medial. Okay? O supraespinhal, que é um dos músculos do manguito rotador, tá? Tem aqui a origem e a inserção dele. Ele ajuda muito na abdução, porque é ele que puxa a escápula para o lado. Ele que faz a escápula ir para a lateral do corpo. Tá? Outros músculos posteriores, tá? Como o latíssimo do dorso, eles ajudam na extensão, na adução, na rotação medial e na abdução horizontal. Tá? Depende. Tem aqui qual é a origem e inserção, que a gente não vai ficar enchendo o saco muito. Outros músculos posteriores, o redondo maior, o infraespinhal e o redondo menor, que junto com
o supraespinhal formam os músculos do manguito rotador. Tá? Quais são os músculos do manguito rotador? Isso eu posso cobrar em prova. Tá? Redondo maior, redondo menor, infra e supraespinhal. Tá? Eles também ajudam, também, e a principal função deles é movimentar a escápula, tá? Para ajudar no ganho de amplitude do movimento da articulação do ombro. Tá? Beleza? Vamos ver se eu consigo pegar esses músculos lá no Visible Body. Espera aí. Eu acho que aqui eu não vou conseguir. Ó, esse aqui é o redondo maior, ó. Tá? Tá mais perto para vocês ali. Ó, vocês podem ver que, olha lá onde é que ele se insere lá, ó. Lá no úmero, lá, ó. Lá no braço. Vem? Lá no braço. Tá? E ele é responsável por, ó, a contração dele faz com que a escápula, ó, venha mais para trás, ó. Estão vendo? É a partir da contração dele que esse movimento pode ser permitido. Tá bem? Deixa eu ver se eu acho os outros aqui. Aqui a gente já viu alguns deles antes, né? Tem aqui o infraespinhal e ali embaixo está o redondo menor. Tá? A gente não vai conseguir ver o supraespinhal aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o supraespinhal aqui. Não, eles não mostram aqui o supraespinhal. Fica aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho algum lugar que tem o supraespinhal. Flexão. Aqui vai mostrar, eu acho. Não, mostrou. Aquele ali é o músculo levantador da escápula, ó. Tá? Supraespinhal. Mas o que faz ele ser supraespinhal é que ele fica em cima, acima da espinha aqui, da escápula. Tá? Eu acho que não vai ter em lugar nenhum aqui para eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Ah, achei que era o supra. A foto estava de baixo, achei que era o supraespinhal, mas não é. Tá? Aí ali, ó, redondo menor, redondo maior. Tá? O redondo menor, ó, ele vem por cima e se insere nessa tuberosidade aqui do húmero, ó, mais lateralmente. O maior, ele vem por baixo e se insere por baixo ali, ó, do húmero. Bem? Então, cada um deles ajuda de uma maneira diferente a rodar a escápula aqui para a gente conseguir fazer um movimento com maior extensão, com uma maior amplitude na extensão do ombro, tá bem? Beleza? Beleza, entendi. Tá ouvindo, tia? Bom, depois vocês vão ter que estudar isso aqui, porque isso aqui tudo vai cair na prova, tá bem? Eu adoro cobrar essas coisas, não, tô brincando. Vou cobrar mais o entendimento, tá, pessoal? Ok. Articulação, então, do cotovelo, que seria a última que a gente vai ver hoje, tá bem? Ela é caracterizada como um gínglico,
tá? Ou seja, ela é uma articulação em dobradiça, também. Então, ela é uma articulação que faz somente um movimento, tá? E a rádio ulnar acaba fazendo o outro movimento que se chama supinação e pronação, tá? Sob uma outra perspectiva, a articulação do cotovelo ela podia ser dividida em húmero ulnar, tá? Ou seja, a articulação entre o osso húmero e a ulna, e a articulação entre o osso húmero e o rádio, tá? Apesar de normalmente ela ser caracterizada como uma só, o cotovelo. Tá? Os movimentos do cotovelo, pessoal, da articulação do cotovelo, eles envolvem basicamente movimentos das superfícies articulares entre o húmero e a ulna, tá? Porque tem um local específico na ulna que ele encaixa bem direitinho com o húmero, tá? Especificamente chamado de encaixe troclear humeral, tá? Na incisura troclear da ulna. O que é isso aí? Aqui é o húmero, ok? A ulna é esse osso aqui maiorzinho, tá bem? Vem que ela tem uma incisura bem direitinho para fazer com que a tróclea do húmero se encaixe bem ali dentro. Tá? Aqui vocês conseguem ver melhor. Aqui é a incisura troclear da ulna, tá bem? Onde o húmero onde a tróclea do húmero se encaixa bem direitinho ali, tá bem? Aqui é uma incisura radial, que é essa pontinha do rádio aqui, ó, tá? Se encaixa ali de uma maneira bem facinho, tá, fica anatomicamente bonitinha, tá bem? Então aqui, como eu disse para vocês, ó, era possível dividir essa articulação em dois, né? Ou seja, a articulação do húmero com a ulna e a articulação do húmero com o rádio, tá? Isso aqui também é chamado de capítulo e tal, essa pontinha, mas essa parte como um todo aqui, ela é feita de um tecido conjuntivo que é cartilagem hialina, não? É aquilo que eu falei para vocês no início da aula, bem? Então aqui existem outras estruturas, tá? Nessa fossa aqui, ó, coronoidea passa, por exemplo, uma artéria ou uma veia, também. Então a anatomia de superfície ela funciona para possibilitar o encaixe perfeito das demais estruturas do corpo, passando pela articulação, tá bem? Aqui você já vem toda a cápsula articular, tá? Com os diferentes ligamentos que ajudam na estabilização da articulação, também. O ligamento anular aqui é um dos principais ligamentos responsáveis pela estabilização lateral da articulação, tá? Ou seja, não deixa ela ir de um lado para o outro, tá? Num eixo lateral, tá? E os ligamentos colaterais ulnares e radiais, tem um radial aqui também que é do lado do rádio, também facilitam, ajudam a manter a cápsula bem estabilizada, tá bem? Como ela é em dobradiça, posteriormente e anteriormente, não é necessário, vamos dizer assim, um ligamento para estabilizar ela. Por quê? Porque como o encaixe é muito específico, o próprio osso faz, porque isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, é nada mais que aquela bolinha que a gente tem atrás do cotovelo aqui, ó. Tá? Então, o próprio osso faz a estabilização antero-posterior, tá? Não tem muito problema. Tá? Antero-posteriormente também, o ligamento anular ajuda a não deixar essa articulação também vir para frente. Tá? Enfim, então a cápsula articular ela é formada para isolar principalmente o líquido sinovial, né, que é um líquido específico que tem, tipo um líquido lubrificante que tem dentro das articulações,
para não deixar ele vazar para o resto do corpo. Tá? Mantém esse sistema fechado ali dentro. Tá? Aqui vocês têm outras maneiras de ver. Tá? Aqui ó, é o tendão do bíceps. Bem? Então o bíceps, ele... Olha onde é que é a origem... aqui é, desculpa, a inserção final do bíceps. Começa aqui, lá embaixo do rádio, na tuberosidade do rádio. Tá? É o músculo responsável por quê, o bíceps? A flexão ou a extensão do cotovelo? O bíceps é responsável pela flexão ou extensão do cotovelo? Flexão? Flexão do cotovelo, isso aí. Tá? Então, a inserção final dele é lá no rádio, mas a origem é lá na escápula. Tá? Então, os locais aonde os músculos têm a sua origem e a sua inserção fazem com que eles sejam responsáveis por um movimento específico, tá bem? Beleza? Uma contração por si só não faria o movimento, tá? A contração é uma coisa comum a todo músculo, tá bem? Mas o local aonde ele se insere na final e o local da origem da inserção dele que fazem com que ele seja responsável ou não por um movimento específico. Okay? Os ângulos articulares da articulação do cotovelo, eles são de 0 a 150 graus. Tá? Porque, ou seja, a flexão daqui, ó, ela passa pelos 90 e chega até 150, que seria aqui. Ó, tá? Isso aqui é 150 graus. Se a gente pegasse um goniômetro e medisse aqui, no epicôndilo medial aqui, tá? Vocês vão ver que tem lá por volta de 150 graus. Tá bem? E o movimento de pronação e supinação, ele é um movimento 90 graus para supinação e 90 graus para pronação, ou seja, no total são 180 graus, tá bem? Aqui são alguns movimentos, tá? A flexão do cotovelo, uma extensão, a pronação e a supinação, tá? Não se esqueçam que o corpo, a posição anatômica, ela é supinada, tá? É supinada, tá? Beleza? Os guri, né? Aqui tem os músculos daí, tá, pessoal? Os movimentos. Tá bem? Então, os extensores da articulação do cotovelo são o tríceps, tá? Com a cabeça longa e a cabeça lateral, e as cabeças laterais e mediais, tá? O bíceps é flexor, tá? Com as suas duas cabeças. Bem. Para supinação, o principal músculo é esse aqui, ó, o supinador. E o pronador, redondo aqui, tem a sua origem lá na tuberosidade medial desculpa, no epicôndilo medial do úmero e vai lá na diáfise do rádio, tá? É chamado de pronador redondo. Tá? E aqui tem um outro músculo que é músculo pronador, que é chamado de pronador quadrado. Bem? O que acontece quando a gente faz uma pronação? Tá? O rádio se sobrepõe à ulna. Estão vendo aqui? Sim. Forma um X. Também. E por isso que é a ulna, vocês podem ver que ela o pivô aqui da articulação, aqui, ó, praticamente não se move, ó. E é por isso que o gínglimo, né? Ele é muito ligado na formação anatômica do osso entre o húmero e a ulna, também. Vocês podem ver que a ulna fica praticamente estável, enquanto o rádio ele tem um movimento grande aqui no pivô, na articulação dele. Também.
Aqui, então, tem todos os músculos, tá bem? Eu não vou ficar me alongando. Vocês têm isso aqui no material. Vocês podem olhar de maneira tranquila, tá bem? Para finalizar, vamos entrar mais uma vez ali no Visible Body. Cara, você que manda. Para a gente ver os movimentos de flexão e extensão. Já é quadril. E, ó. Cheio. Então, ó. Olha aqui, ó. Eu falei para vocês, ó. O tendão da cabeça longa do bíceps, ó. Ele tem um lugarzinho bem direitinho para passar ali na articulação do ombro, tá? É o canal da cabeça longa do bíceps, tá? Aqui é a cabeça curta, tá? Ela é curta por quê? Porque ela faz um caminho menor, tá, pessoal? Ali tá todo mundo no processo coronoide, tá? Bom, aqui vocês podem ver... Opa, deixa eu dar -1. Tá? Então aqui, cabeça longa do bíceps, cabeça curta do bíceps, tá? Olha ali, ó, a origem final deles, ó. A inserção final, não a origem final, tá? É lá no rádio, ó, na tuberosidade do rádio, bem? Aqui nós temos um outro músculo importante, tá? Que é Tríceps. o músculo braquial. É um músculo estabilizador, bem? Não é ele que faz a principal força para fazer esse movimento, juntamente aqui com o braco radial, tá? É um músculo também importante, principalmente na estabilização da articulação do cotovelo. Bem? Cadê? A extensão, então, que é os músculos posteriores daí, tá, pessoal? Deixa ela rodar aqui. Então, aqui, ó. Conseguem ver a cabeça lateral do tríceps, tá bem? Aqui, a cabeça longa do tríceps, tá? E ali por baixo, a gente tem a cabeça medial do tríceps, tá bem? Passa bem pelo meio do úmero, tá? Além delas, tem um outro músculo aqui, ó, que é o acrônio, tá? Ele é muito responsável também pela estabilização da articulação ao longo da cadeia da extensão. Tá bem? Bom, deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, pessoal. Vou mostrar para vocês, assim, de uma maneira geral. Tá bem? Depois brinquem em casa com isso aqui. Tá bem? Ah, com certeza. Em casa para vocês darem uma olhada melhor no conteúdo. Tentem depois, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. A vontade do Fernando dizer com certeza. Que foi? A vontade do Fernando dizer com certeza, mulher, que essa coisa. Eu já tô? Chegou. Tem que ser interessado, né, Simon? Não pode ser que o Fernando é um cara interessado, não é que nem tu que só vem pela merenda, velho. Bah, ó, comecei a trampar agora. Você é louca, a merenda é boa. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, por exemplo, aqui, ó, onde vocês têm
Tem como ver essas partes mais internas dos ossos através do Svolori? Não entendi, Fernando, desculpa. Tem como ver essas partes mais internas do osso, tipo aquelas bolsas, como é que é mesmo? Se tu clicar no osso, tu consegue depois. Tá falando da anatomia de superfície? Isso. A anatomia de superfície não dá muito, tá, Fernando? Tem que ver no livro, tá bem? Aí é só a Ok. parte mais de macroanatomia mesmo, tá? Então, deixa eu ver. Cotovelo, radionar. Por exemplo, aqui, ó, pessoal. Ó, cabeça lateral, cabeça medial, cabeça longa. Vocês podem ver direitinho aonde que é, tá? Aqui, ó, aquele músculo acônio que eu falei para você, aquele músculo pequeno que é muito responsável pela extensão do cotovelo, tá? Aqui vocês conseguem ter direitinho aonde que ele tá. Vocês podem olhar lá direitinho, lá no Visible Body, olhar aqui, ó. É na superfície posterior do côndilo lateral do húmero, tá? Então, vocês já conseguem entender melhor qual é a anatomia de superfície, a origem e a inserção de cada músculo, tá bem? O Visible Body ajuda bastante nesse tipo de coisa, né? Vocês têm alguma dúvida? Não? Não. Bem? Então, beleza. Uma pergunta só, na nossa aula aqui, eu e o Fernando e mais quem? O Matheus. Só Também mais? tem o Vinícius e não sei mais quem, Caramba. tá? Deixa eu parar a gravação aqui.